Imagine você, lutando pela própria vida. Cada dia é uma batalha contra uma doença que te enfraquece, te dói. E quando você mais precisa de amor, de apoio, de cuidado, descobre que quem deveria estar segurando sua mão estava, na verdade, de mãos dadas, com quem deveria estar cuidando de você. Essa não é uma história qualquer. Essa é a história real de uma mulher que foi traída enquanto lutava contra o câncer. E o que ela fez depois? Ninguém imaginava. Tudo começou de forma sutil. No início, era só um cansaço que eu insistia em ignorar. Afinal, quem nunca se sente exausta depois de uma vida inteira dedicada à casa, ao marido, aos filhos, aos outros? Eu sempre achei que era só o peso da rotina. Mas, com o tempo, o corpo começou a dar sinais mais claros. Dores estranhas, que apareciam sem motivo. Manchas que eu nunca tinha visto antes. Uma fraqueza que me fazia perder o equilíbrio, quase desmaiar. E, mesmo assim, eu tentava fingir que não era nada. No fundo, meu coração sabia. A gente sempre sabe, não é? Existe um medo que mora no fundo da alma. Aquele medo que a gente nunca quer nomear. Até que um dia, acordei sem forças nem para levantar da cama. Foi quando meu marido, preocupado, me levou para o hospital. Vários exames, dias de espera, silêncio nos corredores. Médicos se olhando, desviando o olhar, como se as palavras fossem pesadas demais para serem ditas. E então, a notícia veio. Fria, cruel, direta. É câncer. Naquele momento, tudo parou. O som da sala sumiu. As vozes desapareceram. Só ouvi o eco daquelas palavras repetindo na minha cabeça, como se fossem marteladas no meu peito. Meu mundo desabou. Minha primeira reação não foi medo da morte. Não. Foi pensar no meu marido. No quanto ele precisaria ser forte para enfrentar aquilo comigo. No quanto eu não queria ser um peso. E ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse, com firmeza: a gente vai passar por isso juntos. Eu tô contigo. Sempre. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra. Acreditei porque, até aquele momento, ele era meu porto seguro, minha base, meu amor, minha família. Mal sabia eu que a maior dor não seria o câncer, mas a traição que estava prestes a me destruir por dentro. Os primeiros dias após o diagnóstico foram um pesadelo. A quimioterapia começou. E junto dela, vieram as consequências. O corpo já não respondia como antes. Era como se cada célula minha estivesse travando uma guerra interna. As náuseas, as tonturas, as dores. Perdi peso. Perdi o apetite. Perdi, até, a capacidade de fazer as coisas mais simples da minha rotina, como arrumar a cama, cozinhar ou tomar banho sozinha. Foi aí que ele, meu marido, sugeriu: amor, a gente precisa de ajuda. Disse que ia procurar uma cuidadora. Alguém para me ajudar, para ficar comigo enquanto ele trabalhava, resolvia as coisas da casa, e cuidava das contas, da vida. Eu, no começo, hesitei. Sempre fui independente. Sempre cuidei de tudo. Aceitar que eu não podia mais fazer isso. Foi como aceitar que, de alguma forma, a doença estava vencendo. Mas eu estava fraca. Frágil. Sem escolha. Dias depois, ela chegou. Jovem. Bem mais jovem do que eu imaginava. Tinha aquele sorriso largo, aquele jeito simpático. Se apresentou com toda a educação. Muito prazer, Dona Maria. Eu tô aqui para cuidar da senhora, para ser seus olhos, suas mãos e seus pés. Tudo que a senhora precisar, pode contar comigo. No começo, confesso, ela parecia um anjo enviado por Deus. Fazia comida, limpava a casa, me ajudava no banho, penteava meu cabelo que, aos poucos, começou a cair. Às vezes me fazia até sorrir, mesmo em meio à dor. E o mais curioso, ela e meu marido pareciam se dar muito bem. Conversavam muito. Ele elogiava. Olha só, até que enfim alguém que te entende, que te ajuda, que te deixa mais tranquila. Eu, do meu canto, debilitada, muitas vezes deitada no sofá ou na cama, assistia a cena sem imaginar. Sem imaginar que, enquanto eu lutava para continuar viva, ali, bem na minha frente, começava a nascer uma outra história. Uma história suja. Uma história que, se eu soubesse,
Teria parado tudo desde o primeiro dia. Mas eu confiava. Confiava neles. Acreditava que aquela ajuda era para me salvar. Quando, na verdade, eu só não sabia que o que estava me matando não era só o câncer. Era algo muito mais cruel. E os sinais, eles já estavam ali. Mas meu coração não queria enxergar. No começo, tudo parecia normal. Ou talvez, eu quisesse acreditar que era. A doença me deixava tão vulnerável, tão dependente, que eu só queria sentir segurança. Eu repetia para mim mesma: pelo menos não estou sozinha. Tenho meu marido. Tenho alguém para cuidar de mim. Mas, aos poucos, algumas coisas começaram a não fazer sentido. Pequenas coisas. Coisas que, se fosse outra situação, eu teria percebido muito antes. Começou com os olhares. Sabe aquele olhar que você percebe que não é de amizade? Aquele olhar que dura um segundo a mais. Aquele riso fácil, aquelas piadinhas internas que eu não entendia, mas fingia que era coisa da minha cabeça. Depois, vieram os sussurros. Conversas que paravam quando eu entrava no cômodo. Cozinha. Sala. Corredor. Bastava eu aparecer, e os dois se olhavam rapidamente, como quem tinha sido pego no flagra, e mudavam de assunto. Você tá imaginando coisas, Maria. Eu dizia para mim mesma. Talvez fosse a doença me deixando mais sensível, mais desconfiada, mais frágil emocionalmente. Mas não. Os sinais começaram a ficar mais claros. De repente, ele começou a passar mais tempo no trabalho. Chegava mais tarde. Tinha sempre uma desculpa pronta. A loja demorou para fechar. Fui resolver uns papéis no banco. Passei no mercado. Tava cheio. Mas sabe quando a voz da pessoa muda? Quando ela responde de um jeito que parece culpa? E ela, a cuidadora, começou a se arrumar mais. Maquiagem que antes ela não usava. Perfume. Roupas mais justas. Um dia, achei estranho que ela apareceu com uma bolsa nova. Cara, de marca. Pensei. Como ela conseguiu comprar isso? Mas não falei nada. Guardei para mim. Minha cabeça estava ocupada lutando pela minha vida. Não tinha forças para brigar, desconfiar ou investigar. Até que começaram as ausências combinadas. Ele saía. E, como mágica, pouco tempo depois ela também precisava resolver uma coisa urgente na rua. 2 horas depois, os dois voltavam, cada um por um lado da casa, fingindo naturalidade. Mas o cheiro não mente. O cheiro de perfume barato misturado com aquele cheiro de carro fechado. Aquele cheiro de traição. Comecei a me perguntar: será que eu tô ficando louca? Será que a doença tá me fazendo enxergar coisas que não existem? Mas meu coração de mulher que viveu uma vida inteira ao lado de um homem. Sabia, mas não queria aceitar. Só que a verdade tem um jeito cruel de aparecer. E ela estava prestes a me atropelar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A verdade tem um jeito cruel de se apresentar. E, muitas vezes, ela aparece quando a gente menos espera. Ou quando, no fundo, já sente que algo não está certo, mas finge que não vê. Aquele dia parecia ser como qualquer outro. Acordei mais fraca do que o normal. A quimioterapia tinha me deixado sem forças, com o corpo doendo, sem conseguir nem levantar da cama direito. Lembro de abrir os olhos e perceber que a casa estava estranhamente silenciosa. Cadê eles? Pensei. Levantei devagar. O silêncio só era quebrado pelo barulho do relógio na parede. A cuidadora, que costumava estar na cozinha preparando meu café ou arrumando as coisas, não estava. Meu marido, também não. Senti aquele aperto no peito. Sabe quando o corpo inteiro avisa? Quando a intuição grita. Decidi procurar. Me arrastei até o corredor, segurando nas paredes. Cada passo parecia uma eternidade. Foi quando ouvi sons abafados, risos, sussurros. E depois, silêncio. O som vinha do quarto de hóspedes. Um quarto que quase nunca era usado. Meu coração começou a disparar. Uma parte de mim queria simplesmente voltar. Fingir que não tinha ouvido nada. Mas outra parte, mais forte, dizia: chega! Chega de fingir. Com as mãos trêmulas,
empurrei a porta devagar. E ali eu vi a cena que nenhuma mulher no mundo merece ver. Os dois. Na cama. Meu marido. Minha cuidadora. Rindo. Se tocando. Como se eu não existisse. Por alguns segundos, o mundo ficou mudo. Não escutei mais nada. Só sentia meu coração batendo, descompassado, descontrolado. Eles me olharam. Congelaram. Ela tentou puxar um lençol. Ele pulou da cama, desesperado, tentando dizer algo que eu nem consegui escutar. Isso não é o que você tá pensando. Ele gritou, completamente nu, completamente sem vergonha. Eu ri. Sim, eu ri. Mas não era um riso de alegria. Era aquele riso de quem acabou de ser esfaqueada na alma. De quem percebe que não é só o câncer que tá te matando, é a traição, a humilhação, a decepção. A cuidadora, com a cara mais lavada desse mundo, só disse: "Me desculpa, eu não queria." Mentira. Queria sim. E ele não teve nem coragem de me encarar nos olhos. Naquele momento, eu entendi tudo. Todos os olhares. Todas as conversas interrompidas. Todas as desculpas, as saídas, os perfumes, os risos. A dor que senti não foi física. Não foi o câncer. Foi como se alguém arrancasse meu coração do peito, pisasse nele, e me obrigasse a continuar respirando mesmo assim. Eu respirei fundo. E com toda a dignidade que me restava, disse apenas: "Obrigada. Obrigada por me mostrarem quem vocês realmente são." E virei as costas. Sem lágrimas. Sem escândalo. A dor era tão grande, que nem cabia mais em lágrimas. Mas ali, naquele exato momento, uma coisa dentro de mim mudou. Eu não sabia ainda, mas aquilo não seria meu fim. Pelo contrário. Era só o começo. O começo da minha volta por cima. E se eles achavam que eu estava fraca, que eu não tinha mais forças para nada, eles iam descobrir que estavam muito, muito enganados. Depois daquele dia, algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Eu não era mais a mesma mulher que tremia de medo ao receber o diagnóstico. Nem a mesma que chorava sozinha à noite, rezando para que tudo aquilo fosse só um pesadelo. Agora, eu era outra. Alguém ferida, sim, mas com uma sede de justiça que queimava por dentro. Passei noites em claro, deitada na minha cama, olhando pro teto, planejando. Cada detalhe. Cada passo. Eles achavam que eu ia me fazer de vítima. Que eu ia implorar, suplicar para ele ficar comigo. Que eu ia aceitar tudo calada, porque, afinal, eu estava doente, fraca, sem saída. Mal sabiam eles que a doença me ensinou a coisa mais valiosa da vida. Nunca desperdice um segundo com quem não te valoriza. Então comecei. Primeiro, juntei provas. Fotos. Mensagens que ele tinha esquecido de apagar do celular. Peguei áudios. Vídeos de segurança da casa. Tudo. Contei para uma amiga de confiança, que me ajudou a gravar conversas deles pelas câmeras escondidas que eu mandei instalar. Enquanto eles achavam que estavam vivendo um romance de novela, eu estava construindo a cena perfeita da queda deles. Conversei com meu advogado. Organizei minhas contas. Mudei os documentos da casa pro meu nome. Sim, porque a casa era minha. Eu tinha construído com o suor da minha vida antes mesmo de conhecê-lo. Enquanto isso, eu fingia. Fingia que não sabia de nada. Que ainda era mulher iludida, que dependia deles. Sorria, agradecia pela ajuda, pela companhia. Eles não desconfiavam de nada. Nem por um segundo. Até que o grande dia chegou. Chamei os dois para uma conversa. Disse que precisava deles por perto. Que tinha algo importante a dizer. Eles vieram, claro, cheios de falsa preocupação. Sentaram no sofá da sala como se fossem um casalzinho feliz. E ali, na frente dos dois, eu mostrei tudo. As fotos. Os prints. Os áudios. Os vídeos. Cada mentira. Cada traição. Cada momento nojento dos dois. O silêncio deles foi a melhor parte. Os olhares de pânico, de vergonha, de desespero. Ela chorava, dizendo que estava arrependida. Ele, pálido, com as mãos na cabeça, tentando inventar desculpas. E eu, com a maior calma do mundo,
Me levantei e disse: Vocês têm exatamente 1 hora para sair da minha casa. Depois disso, se eu ainda vir vocês por aqui, chamo a polícia. Os dois saíram, humilhados, com malas nas mãos e a vergonha estampada na cara. E naquele dia, pela primeira vez em meses, eu me senti viva de novo. A dor ainda estava ali, claro, mas junto dela, nascia uma força que nem o câncer, nem a traição, nem ninguém ia conseguir destruir. Quando a porta bateu atrás dos dois, eu respirei fundo e percebi que aquele som, o da porta se fechando, não era só o som deles indo embora. Era o som de um ciclo se encerrando. Ali, eu não era mais a mulher traída, nem a mulher doente, nem aquela que foi enganada, humilhada, descartada como se fosse nada. Ali, nascia uma nova versão de mim. Os primeiros dias foram estranhos. O silêncio da casa parecia gritar. Cada canto me lembrava de algo. Dos cafés da manhã fingidos. Das conversas cheias de mentiras. Dos abraços que, agora, eu sabia, eram vazios. Mas, aos poucos, esse silêncio deixou de doer. E começou a se transformar em liberdade. Pela primeira vez, eu acordava sem medo. Sem pisar em ovos. Sem me perguntar se estava sendo suficiente. Se estava incomodando. Se estava sendo amada. Porque, sabe, depois de tudo isso, eu entendi. Eu não precisava ser amada por ninguém, além de mim mesma. Então comecei a me cuidar. Mas dessa vez, não era só cuidar da doença. Era cuidar da alma. Voltei a fazer coisas que eu tinha abandonado. Coisas simples, que antes pareciam pequenas, mas que agora, para mim, eram gigantes. Comecei a caminhar pela manhã, respirando o ar fresco, ouvindo os pássaros. Pintei aquela parede da sala que ele sempre dizia que era bobagem mudar. Doei os móveis que me traziam lembranças ruins. Troquei tudo. Renovei a casa. Renovei a vida. Comecei a me olhar no espelho de outro jeito. No começo, ainda via uma mulher frágil, com o corpo marcado pela doença, pela dor, pelo cansaço. Mas, com o tempo, passei a enxergar outra coisa. Uma mulher forte. Uma mulher que sobreviveu. Que enfrentou o câncer. Que enfrentou a traição. Que foi traída não só como esposa, mas como ser humano, na sua fase mais vulnerável. E mesmo assim, permaneceu de pé. E sabe o que é mais irônico? Quando a gente se levanta. Quando a gente brilha. Quem fez questão de apagar nossa luz começa a se incomodar. Ele tentou voltar. Ah, tentou sim. Cheio de mensagens, arrependido, dizendo que foi um erro, que não sabia o que estava fazendo, que era o medo de me perder que fez ele agir assim. Tarde demais. A mulher que um dia precisou dele. Não precisava mais. Ela sumiu. Soube que, depois que ele foi morar com ela, descobriram que ele não era esse homem maravilhoso que ela pensava. Porque quem trai junto, vive desconfiando. O que começa na traição, termina na desconfiança, na insegurança, no vazio. E eu? Bom, eu venci. Venci o câncer. Venci a dor. Venci o abandono. E, acima de tudo, venci a ideia de que eu precisava de alguém para ser feliz. Hoje, olho para trás. E não sinto raiva. Sinto gratidão. Gratidão por ter me libertado. Por ter entendido que o amor mais importante da vida é o amor próprio. Porque, no fim das contas, a maior vingança é ser feliz. Sabe, olhando para trás, parece que vivi 2 vidas. A vida antes de tudo isso acontecer, e a vida depois. Antes, eu acreditava que o amor era suportar, que amar era aceitar migalhas, era fechar os olhos para os defeitos, era engolir o choro e sorrir para manter uma família de pé. Me ensinaram que mulher forte é aquela que suporta, que aguenta, que perdoa. Mas hoje, eu te digo, olhando nos seus olhos, com toda a força que me habita, isso é mentira. Ser forte não é aceitar pouco. Ser forte é levantar quando o mundo tenta te derrubar. É escolher a si mesma, mesmo quando tudo te empurra para baixo. É olhar no espelho e entender que você vale muito mais do que qualquer promessa vazia. Quando a vida me colocou de joelhos, com uma doença devastadora. Quando a traição me rasgou por dentro, no momento que eu mais precisava de amor,
de cuidado, de apoio. Eu achei que não ia suportar. Achei que aquele era o fim. Mas, sabe, não era o fim. Era o recomeço. O recomeço de uma mulher que aprendeu, na dor, que quem não sabe te amar na tempestade não merece estar com você no sol. Eu aprendi que quem te abandona no seu pior não merece te aplaudir no seu melhor. Que quem te machuca uma vez, sem nem olhar para trás, te machucaria de novo, e de novo, e de novo, se você permitisse. Aprendi que o amor próprio não é opção. É sobrevivência. É escudo. É cura. E se hoje eu conto minha história, não é para que sintam pena de mim, nem para que apontem o dedo para quem me fez mal. É para te dizer, do fundo do meu coração, que se você tá passando por algo parecido, você não está sozinha. Se alguém te fez acreditar que você não é suficiente, que você não vale nada, que você precisa se diminuir para caber na vida de alguém, me escuta. Você vale muito. Você é mais forte do que imagina. E a sua vida não acabou. Talvez ela esteja, exatamente agora, começando. Não importa se te traíram, se te decepcionaram, se te jogaram no chão. Se levanta. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de roubar a sua paz, o seu sorriso, a sua vida. Hoje eu entendo que a traição deles foi a libertação que eu precisava, mesmo que, na época, tenha doído mais do que eu achei que conseguiria suportar. E sabe de uma coisa? A ferida virou cicatriz. E toda cicatriz conta uma história. Não uma história de dor, mas uma história de superação. Porque, no final, quem riu por último? Fui eu. Quem venceu? Fui eu. E hoje eu te digo: você também pode. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu algo parecido, ou se você acredita que nenhuma mulher merece passar por isso, comenta aqui embaixo. Eu me escolho. Mostra pro mundo que você também escolhe a sua paz, a sua felicidade e o seu amor próprio acima de tudo. E se você acha que essa história pode ajudar alguém, compartilha esse vídeo. Pode ser que, hoje, sua palavra, sua atitude, salve alguém que está vivendo exatamente essa dor. Ah, e não esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui, cada história é uma nova chance de você se inspirar, se fortalecer e lembrar que a vida recomeça, sim, sempre que for preciso.